Vamos comigo, vem para cá. Olha, considerações críticas. O que que nós vamos trabalhar em considerações críticas? Vem comigo aqui o ponto 1. Eu não abordarei todos os pontos, uma vez que vocês terão acesso a esse material exclusivo em 18 laudas, formando 3 módulos exclusivos nesta aula exclusiva. Você nunca mais vai deixar de interpretar a Bíblia de maneira certa. Pelo menos você será expert em Gênesis, ok? Isso é fato. Considerações críticas. Não há dúvida de que um texto utiliza materiais mais antigos. Opa! Eu vou até dar um negrito aqui rapidinho, ok? Esta não é uma afirmação do professor. Eu não tirei isso da minha cachola. Ei, apologeta, ei, você pastor, ei, você seminarista, teólogo, que muitas vezes não lida com a metodologia científica e crítica como método histórico crítico, método histórico social indiciário, mas faz teologia histórica. Eu quero dizer que esta não é uma afirmação do professor. Quando o professor diz aqui neste momento que não há dúvida de que o texto de Gênesis 1 até posterior, e aqui vamos aduzir exclusivamente até o verso 6, que nós trabalharemos só nesta aula hoje. Aproveite, hein, que é de graça, pelo menos para essa abordagem de hoje. Nós estamos dizendo que a arqueologia nos prestigia com muitas coisas. Diferente de alguns doutores que temos por aí que diz que a arqueologia não serve para provar e nem desprovar, como disse a doutora Juliana Cavalcante, nós aqui assumimos que a arqueologia é importantíssima. Ela, na verdade, dialoga amplamente. Eu vou dizer que ela serve como uma base de apoio para a própria historiografia, a fim de que possa haver uma legitimidade, daquilo que a historiografia levanta como proposta de investigação. Eu não sou ingênuo e nem leviano para dizer que a arqueologia não tem o seu prestígio, portanto, sua importância. Se não fosse a arqueologia, nós não saberíamos nada, porque o historiador não pode alcançar o passado, tampouco reproduzi-lo. Está dando para entender? Ele apenas pode interpretar. E, portanto, se ele interpreta sob mera subjetividade. Mas quando os materiais que o historiador tem em mão, neste caso eu, José Alessandro Neves, apesar de não ter um título de doutor conferido pela Escola Chevitariesiana ou qualquer universidade no Brasil, eu posso aduzir e afirmar que a arqueologia, como qualquer outra ciência, ela é importante e para fortalecermos nossos argumentos, trazermos aqui uma análise mais acuidosa e, portanto, plausível do que nós estamos propondo, a arqueologia nos traz. Podemos citar aqui grandes nomes como Israel Finkelstein, podemos tratar o Kaiserman, podemos tratar aqui também do Mauro Liverani, outros nomes que poderíamos trazer, o Mark Smith, por exemplo, ou outros que eu trago nas minhas bibliografias. Todos esses grandes nomes prestigiam e louvam a arqueologia por nos permitir, com uma iconografia muito precisa, que, de fato, o livro de Gênesis, sobretudo Gênesis exclusivamente, é uma coletânea de materiais antigos, inclusive advindos também de outras tradições. Seja numa perspectiva apenas de narrativas mitopoéticas, poéticos-teológicas ou até culturais, ou bem como sob influência, simplesmente interpretando tais culturas. Portanto, veja o que eu trago aqui para você, ok? Estes materiais, na verdade, refletem aqui neste caso, reflete o capítulo, histórias de criação e cosmologias do Egito e da Mesopotâmia. Olha isso aqui, ok? E talvez você deva estar dizendo, professor, o senhor acabou de dizer aqui que esses materiais refletem histórias de criação e cosmologias do Egito e da Mesopotâmia. Quando nós falamos de cosmologias, não entenda a cosmologia, pessoal, dentro de uma perspectiva da modernidade, porque o termo cosmologia se tornou algo acessível a uma interpretação do universo. Mas veja que o próprio termo cosmos para os gregos não significava simplesmente um conceito de terra planetário, porque não há possibilidade de se dizer que havia uma dimensão, evidentemente, científica, de se conceber a ideia de planeta, mesmo quando a astrologia ou a astronomia se valessem desses aparatos para entender e interpretar. O mundo que está sendo interpretado, o mundo que está sendo projetado e reprojetado é absolutamente um mundo ressignificativo do próprio mundo onde essas tradições estão se inserindo.
Por isso é que nós vemos claramente um diálogo do povo sobre a terra do Egito. Agora veja, por cosmologias do Egito, nós entendemos, e aqui eu quero citar uma arqueóloga brasileira, Érica Teles. Eu já tive o prazer de poder recebê-la aqui no canal, e não é uma rasgação de seda, ela e sua equipe faz um brilhantíssimo trabalho e estão prestando um grande serviço à pesquisa sobre história do judaísmo, do cristianismo, de mitologias egípcias aqui na plataforma YouTube. E você poderá encontrar aqui o link lá no meu site, inclusive, do canal da Érica Teles, bem como também de outros acadêmicos, tá? E ela se debruça exclusivamente por ela ser uma egiptóloga, por exemplo, na acepção mais da dedicação da pesquisa, ela tem uma série de abordagens que também contribuem para que a gente possa compreender este mundo que o texto está sendo desenvolvido. Agora, por cosmologias, você não deve entender simplesmente que o texto que está diante de nós vai transformando esses materiais mais antigos, ok? Veja, simplesmente de forma não intencional, não pelo contrário. Há uma intenção, evidentemente, de usar esses materiais para transformar em uma narrativa nova. Por isso que quando você ler os textos bíblicos, você acaba acreditando que aquilo que o Israel está produzindo e a tradição está produzindo realmente aconteceu. Vamos dar um exemplo que mais adiante você irá estudar comigo e analisar texto por texto. A narrativa de Adão. Não, ela não é uma criação de Israel. Não. Ela é um empréstimo. A mente de Israel está permeada de uma tradição, está permeada sobre o mito de um indivíduo que foi criado como representação de um projeto de governo e não simplesmente como um ser biologicamente criado para representar os interesses de uma entidade divina. Não, é onde eu procuro tentar compreender o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, que é um acadêmico aqui, tá? Que apesar de conceber que o Adão ali não representa um homem em si sendo criado e defende que a criação do céu e da terra não seja propriamente do cosmos, às vezes tenta afirmar, afirma positivamente que aquele texto é uma coleção própria, tá? Do próprio povo para representar a sua realidade. Não e não. Eles usam esses materiais como forma de representar a sua realidade. Portanto, os textos são empréstimos de outros contos, de outras narrativas, para representar as suas histórias e suas realidades. Pronto, é só nisso que eu e o Dr. Oswaldo discordamos. Eu não nego, e nenhum historiador sério nega, que os textos são empréstimos de outras culturas, de outras religiões, de outros materiais, para a construção de suas próprias histórias. Dito isto, eu quero dizer que esses textos não representam literalmente os fatos em si abordados, mas uma construção como pano de fundo histórica desses fatos. Deu para entender? Como, por exemplo, a reforma de Judá, ou seja, a restauração do culto, a construção do templo, reconstrução do templo, o conceito de caos, de terror, de raquia e de chamai, que são empregados como nós iremos estudar mais adiante. E você deve estar ansioso, né? Você acha que como aula de introdução, de degustar, eu ia dar para você tudo? Não, eu não posso. Você tem que se interessar por apenas, tá aí o valor, R$ 4,99, ter acesso a esta aula maravilhosa, com muita coisa boa que virá por aí, para ajudar o professor a cobrir as despesas, manter esse canal, pagar o seu curso de Direito e poder estar aqui produzindo conteúdo para você, né? Porque você, afinal, é inteligente. Vamos lá, preste atenção nisso aqui. Olha, portanto, conhecemos que há um propósito mais intimamente relacionado à experiência da aliança de Israel. Ora, eu vou recomendar aqui, o que não faz parte dessa aula exclusiva, um vídeo que já está disponível aqui, que foi uma live do meu canal, onde eu mostrei que Javé se torna uma espécie de Baal Brit. Professor, o que é Baal Brit? Baal Brit é o deus El, lá do panteão cananeu, que aparece como Senhor da Aliança. É um dos El, ou um dos Elohim, que aparece lá no panteão cananeu. Sabe como que é? Como Baal
Brit, o Senhor da Aliança. Veja que o Deus Javé, que é um Deus anônimo, um Deus mequetrefe, como eu costumo dizer, um Deus que ninguém dá nada por ele, aos poucos vai ganhando o status quo, né? O Dr. Oswaldo, em seu brilhantíssimo trabalho sobre análise do Antigo Testamento, sobretudo do javismo, ele chama de um outsider. Diz que Javé é um outsider, aquele que vai chegando fora do establishment e ganha notoriedade. E de fato é isso que acontece, né? É um anônimo totalmente reprovado e indiferente para aquelas comunidades que de repente é apropriado por uma cultura e transformado num ser superior que domina tudo. Então veja, os paralelos externos são úteis, mas não são a principal pista para, olha aqui, ó, a afirmação do texto, ok? Então, dito isto, percebemos que nós vamos aduzir uma mistura, uma fusão única de categorias literárias, mito e história do Gênesis 1 ao versículo até 11, porque no versículo 11 encerra uma história que nós vamos chamar mitológico-histórica ou mito-histórica, porque se você acredita que houve uma torre de Babel e que de fato houve uma divisão de línguas e que um Deus disse, desçamos e confundamos e espalhamos. Não para. Escolheu o canal errado, que aqui fazemos teologia séria. Aqui somos adultos e lidamos com teologia séria, ok? Então, esses capítulos do 1 até o capítulo 11 e do capítulo 1 até absolutamente o versículo de número 6, nós iremos facilmente aprender como essas histórias tão simples vão sendo, de fato, transformadas por uma teologia histórica em algo factível, ao ponto das pessoas morrerem dizendo que uma cobra falou, que houve uma arca flutuante e que houve um cruzeiro com um cara chamado Noé, conhecendo os continentes. Inclusive havia até um dinossauro familiar doméstico que, em vez em quando, ficava ali agradando a família de Noé, ok? Então a verdade é que, no máximo, nós podemos dizer que estes temas míticos foram sendo organizados de uma forma progressista, linear, e vão sendo considerados, a partir da minha análise, da análise de outros historiadores e daquela tradição, como uma historicização literária. Por quê? Porque estão se apropriando de outras formas literárias. Inclusive, adquiram um material meu, esboço com desconto para membro. Jó não existiu, e eu explico por que haviam tantos Jós. Agora, se você acredita que o Jó da Bíblia existiu, aí o problema é seu. Mas eu vou mostrar que é outra historinha inventada sobre Jós. E aí o doutor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo brasileiro, tentou justificar isso dizendo, não, é porque o Jó da Bíblia, ele é assim, porque haviam outros Jós, mas o Jó da Bíblia existiu, é uma história verdadeira. Tá de brincadeira, né? É o nível de pessoas que vêm aí com diploma na internet. Mas fazer o quê? São doutores. Beleza? Agora, nós afirmamos que eles usam estes materiais, usando inclusive genealogias para transformar o mito em história pessoal. Eu também tenho um material exclusivo bombástico para você, que nós trabalharemos só uma parte dele nesse módulo, que tem a ver com Enoque, outro que não existiu, faz parte também de um conto antigo, tá? De um homem sábio, sacerdote, que agradou a um Deus e andou com Deus e foi evaporado, foi tirado para si. Também vamos aprender isso aqui, ok? Então, dito isto, vamos agora ao que interessa. Pulando aqui várias páginas, compartilhando tela com os senhores e senhoras. Lembrando, hoje eu posso dar uma atenção ao público, daqui a pouco darei atenção ao público, haja vista que eu estou fazendo uma live, este conteúdo será editado e o vídeo aula ficará disponível no www.gabde.com.br, ok? Os meus moderadores do canal, eles não pagam, eles têm acesso a todos os conteúdos exclusivos aqui do meu canal. Então vamos lá, compartilhando tela, vem comigo. Ok, como nós iremos trabalhar minuciosamente Bereshit, Perek Ahat, Pasuk Ve'ahat, capítulo 1, versículo 1, Vresit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, nós vamos agora, apenas a nível, tá, de introdução do tópico, trazer para você teogonia e cosmogonia. Veja
Veja um dos termos que aparecem justamente na estrutura do Gênesis. Tohu vavohu, e raquia. Nós temos aqui tohu vavohu e raquia. Meus alunos de hebraico, pronunciem comigo. Tohu, não é torru, é tohu. Nós temos aqui, um U aberto. Tohu vavohu, raquia. Pronuncia raquia. Esse reche é um som de um R como de Ronaldinho. Lembra do Galvão Bueno? Ronaldinho. Então é raquia e não raquia. Raquia. Então nós vamos trabalhar tohu, vavohu e raquia. Vem comigo aqui. Gênesis 1, 2 e 4. Depois vocês verão as unidades literárias. Teve mais do que sua cota de atenção, embora o poder do texto transcenda toda interpretação. E aí nós vamos explicar por quê. Vamos lá? Vem comigo. Olha aqui, Aqui vamos resumir alguns aspectos importantes da interpretação que podem ajudar na nossa audição do texto. Okay? No esboço, trabalharemos apenas o conceito de caos e firmamento, ok? E você, com certeza, poderá ainda ter acesso a outros conteúdos que eu disponibilizarei para você à parte, se tornando membro, eu disponibilizarei mais materiais para você ler com esse material. Talvez seja impossível unir as características da descrição em uma única imagem, mas os elementos constitutivos da noção de caos parecem ser, olha aqui, confusão, preste atenção nisso aqui, confusão, tohu vavohu, escuridão, tá vendo aqui? E água, maim, se pronuncia maim, e terron. Nós vamos explicar isso aqui, inclusive, como um cognato de textos, inclusive ugarítico, textos babilônicos e textos sumerianos, que mostram que não tem nada a ver isso aqui com aquilo que tentam aduzir por aí. Vamos lá. O efeito estranho da linguagem é impressionante. Veja só, sobre a síntese acima, a palavra sem forma e vazia podem traduzir desperdício e vazio, ok? O significado exato desta frase, veja agora, aliterativa. O que é aliterativa? Alguém aí sabe dizer o que é aliterativa? Literativa vocês sabem. Vocês sabem o que é aliterativa? Veja o que eu tenho aqui, Tohua, vohu. Por que eu vou explicar isso aqui? Por quê? Porque um texto cognato é um termo cognato. É de um berço semântico que vem de outros povos quando Israel sequer pensava em construir essa historinha. Tá entendendo? E você vai aprender aqui de onde vem esse texto. As palavras são substantivos. A conotação tohu varia do concreto deserto ao abstrato não entidade. Enquanto vohu possivelmente significa vazio. A tendência exegética tem sido enfatizar o último aspecto e aproximar-se da noção grega, olha agora aqui, de caos. Opa, mas espera aí. A única maneira que a teologia histórica tem, agora vem uma bomba, hein? Segura aí, meus amigos teólogos, doutor Oswaldo, professor Fábio Sabino, Data Máxima Vênia, as suas senhorias. É aqui que vem um problema no colo da apologética. Porque se eu interpreto este texto como algo sem forma e vazia, eu tento presumir, evidentemente, que essa cosmogonia, ela tem uma memória, ou a tradição tenta narrar uma história de um caos ou de um pré-caos. Significa, fazem uma exegese de Ezequiel 28 para se afirmar que se tornou um caos porque o diabo, Satã, um anjo, Lúcifer, foi lançado do céu para a terra de modo que tornou a terra um caos e vazia. Ou seja, não é possível. Eu só posso admitir dentro dessa cosmologia e, portanto, cosmogonia, o conceito de que esta terra sem forma e vazia nada mais é do que aquela intervenção do tal Deus Javé na estrutura etnológica do povo de Israel e geográfica, fazendo com que a terra de Judá se tornasse de fato caos e desolada. Porque estes são os termos usados por uma tradição muito antes do Gênesis, por Jeremias, por Ezequiel, por Isaías e por Miqueias. E você vai aprender aqui. Portanto, o que é sem forma e vazia, ou tornou-se sem forma e vazia, não foi o planeta Terra, porque não tem anjo nenhum que caiu do céu. Mas o que nós temos, na
verdade, são potências políticas e militares que adentram as estruturas de Judá, as terras de Israel, e a transformam em total desolação. Por isso que nós temos textos pré-exílico, não como este aqui que a tradição criou para representar a sua cosmogonia, ou o mito de fundação, que vão dizer, olha, e tornou-se a terra. Que terra? Está lá o texto de Judá, vazia e uma desolação. E aquele que passava, balançava a cabeça e dizia, ó desolação e desolação. Por isso nós temos um profeta anterior que narra e diz, mas como estava desolada e não habitada e devastada a terra, e foi repovoada e foi restaurada para um povo que adora a Javé. Está lá o texto. Tá aprendendo a fazer exegese histórica, tá? É isso aí. Muito bem, você vai aprender mais. Olha aqui. A prevalência de listas genealógicas na história primitiva é uma das características literárias mais importantes da parte do Gênesis. Como nesse módulo 1 das nossas narrativas mitológicas, análises histórico-crítica literária de Gênesis, é apenas para este curso em 3 módulos, esta aula em 3 módulos, no módulo 2 da outra série, nós vamos trabalhar esses capítulos aqui, ó. Eu não vou trabalhar, ok? Nesse primeiro curso, porque meu curso é modular, ok? Nesse primeiro aulão. Inclusive, quero dizer que terá certificado com horas para quem aderir esse aulão exclusivo em forma de conferência, ok? E vai ter bonitinho ali o meu CNPJ, meu carimbo, minha assinatura, você vai baixar, fazer uma moldura legal, hein? Ó, bacana, né? Vamos lá. Vamos relacionar estes materiais, veja, de outras culturas do Oriente Próximo. A pergunta aqui é, a narrativa de Gênesis é uma narrativa e uma criação própria da tradição? Não. Aí aqui lamento para as pessoas que veneram o Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro e acham que o professor tem as suas aversões. Não, não e não. Eles se apropriam, sim, absolutamente. A ideia, o fato, veja, de eu saber que eles estão produzindo uma narrativa transsignificativa de sua realidade, não me tira absolutamente a ideia de um mito comparado. É o mesmo que eu pegar o Salmo 74 e rasgar e dizer, não, aqui não é uma cosmogonia, não é uma ressignificação, de fato, de um mito babilônico chamado Atrahasis. Me poupe. Vamos ter decência e honestidade. Por favor. Não. Nós temos mitos que são totalmente apropriados pela tradição para construírem suas próprias cosmogonias. E por que eles fazem isso? Seus mitos de fundação. Porque esses povos também o fizeram.